Muitíssimo bem-vindos ao canal, é bom estar de volta a esse cenário. Hoje vamos falar sobre carros que estão ficando velhos demais para comprar. Não quer dizer que esses carros são ruins, não quer dizer que esses carros têm problemas severos, mas simplesmente são modelos que estão começando a sofrer demais com o peso dos anos e das quilometragens avançadas, assim como a falta de donos. Por quê? Porque grande parte deles já ficou barata e caiu com pessoas que possivelmente não conseguiram aguentar a bronca, acabaram usando o carro e simplesmente passaram para frente. E por que eu estou falando desses carros? Porque é normal, vocês me procuram lá no Carchase muitas vezes com o sonho de comprar alguns desses carros e eu prefiro ser muito sincero com vocês e falar, olha meu amigo, não te recomendo comprar um carro desse, a não ser que você tenha um orçamento bem flexível, gosta muito do carro e tenha muita paciência, certo? Alguns dos carros, inclusive, que eu vou falar por aqui, são carros que eu acho que nunca falei para vocês e vocês me perguntam muito, tá? Mas bom, você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, me deixa um like, pequeno gesto da sua parte, mas que faz total diferença para o que eu faço aqui no canal. E se gosta realmente do conteúdo, considere tornar-se membro para ter acesso a lives exclusivas para vocês, certo? Mas vamos começar do começo, certo? Não tem como fugir da linha Volkswagen. Eu sou um profundo entusiasta, eu acho que especialmente dos últimos 15 anos a Volkswagen trouxe uma oferta de produtos muito interessante. Já tinha 2.5, que não dá mais para comprar também, mas não vou entrar nesse mérito. Os Passats, né? São carros todos com muita tecnologia, muito à frente do que as demais concorrentes seminacionais tinham para oferecer. E um carro que vocês me perguntam muito, minha opinião sobre o tema, é o Passat CC, que depois passou a ser designado apenas como CC, certo? CC que é essencialmente um coupé 4 portas. Lembram lá no meados dos anos 2005, mais ou menos, que a Mercedes lança o então CLS? Pois é, a Volkswagen teve uma resposta para esse perfil de carro no CC. Né? Um carro com visual bem esportivo, com coeficiente aerodinâmico impecável, com um pacote de equipamentos muito interessante para a oferta, certo? O CC ele chega aqui no nosso mercado mais ou menos em 2009 para 2010, né? E é justamente desses carros que eu quero começar falando, porque a primeira oferta do CC veio com uma combinação de motor 6 cilindros aspiradão, no caso um 3.6, certo? Com um câmbio de dupla embreagem e a tração integral 4Motion da Volkswagen. Isso respondia por 300 cavalos, 35,6 kg de torque, um carro que tinha um desempenho pra lá de vitaminado, com 0 a 100 na casa dos 5 segundos médios, tranquilamente capaz de andar a 250 km/h. Mas qual que é o problema do carro? O problema, meus amigos, é justamente a idade, certo? Nós temos alguns componentes que me preocupam muito. Não o motor em si, tá? Vou ser bem sincero, eu acho que os blocos 6 cilindros da Volks são extremamente bem construídos e feitos para durar e tem uma origem bem antiga, lá na década de 80 para 90, então eles sabem o que estão fazendo. O problema é isso, né, cara? Tem a tração para você tomar cuidado quando você vai comprar um carro desse, entender o histórico que foi feito do carro, entendeu? De revisões, de manutenções preventivas, troca de fluidos, né? E isso não se aplica não só para a questão da tração, como também para a questão do câmbio DSG de 6 marchas, né? Que é uma caixa muito robusta, não é uma caixa que costuma apresentar os problemas que muitos do mercado aí começaram a estigmatizar contra esse tipo de câmbio, mas que infelizmente começa a sofrer o ônus da idade e da falta de manutenção, né? Lembrando, o câmbio de dupla embreagem não é aquela história assim, tem oficinas até hoje que defendem muito esse conceito de óleo de câmbio não se troca, só que é diferente, gente. Quando a gente está falando do DSG, as embreagens elas ficam banhadas no óleo e isso, pelo menos nesse modelo DSG de 6 marchas, garante suavidade, velocidade e longevidade para o conjunto, certo? É difícil de pegar um carro desse que não tenha uma quilometragem muito avantajada, que você não consiga rastrear o histórico de serviço. Então, assim, é um carro que eu infelizmente digo que está muito velho para ser comprado. Agora, se você achar um bom, um carro que teve um pedigree, tenho certeza que vai te fazer muito feliz. Quanto que você comece a encontrar esses primeiros Passat CCs? Ali na vizinhança dos 60, 65 mil, para unidades já um pouquinho mais cansadas. E é um carro bonito, hein, velho? Não tem como falar mal do carro. Próximo carro que eu boto aqui na lista
Porque aí é o que eu falo, se o CC ainda apela para um público um pouquinho mais entusiasta, né? Público do Passat Variant, não vou nem colocar aquela geração que chegou em 2005, eu estou colocando a geração 2012, certo? Que é um carro que eu reiteradas vezes venho falando para vocês no último ano, tal, mas que infelizmente nas minhas andanças por aí com o Carchase comecei a perceber que o perfil de uso de um Passat Variant é pior. Né? É um carro que é comprado para ser usado, ninguém compra. Isso é um conceito muito legal para vocês terem em mente. Né? Quando vocês estiverem vendo um carro, tenham em mente o perfil de uso que aquele carro tem, entendeu? Ninguém compra uma perua Passat para cuidar como um bibelô de garagem. Então os carros usualmente eles são usados, aumenta a escala de manutenção, eles vão sendo vendidos. E é exatamente isso que acontece com o Passat Variant. Adoro o carro, acho o pacote de opcionais, a oferta ergonômica do carro espetacular. Um motorzão 2.0 turbo com injeção direta de combustível, com 211 cavalos, 28,5 kg de torque, certo? Lamentavelmente, nessas versões 2.0 turbo, a única tração é a dianteira. Isso, tipo, vamos lá, né? Ninguém tá comprando Variant também, uma perua, pra ralar, pra ser um carro de tocada. Você tá comprando pro carro te servir, né? Mas aquela questão de você acelerar, ter aquele tá pra direita, pra esquerda, porque o carro ele é torcudo, são 28,5 kg de torque, certo? E o câmbio, novamente, é a mesma história, o DSG de 6 marchas. Toda vez que eu vou ver um carro desse, muitas vezes quando você pega um carrinho desse que, assim, eu sempre falo que a manutenção em concessionária ela não é necessariamente a melhor manutenção do carro, mas existem algumas coisas que o protocolo de manutenção da montadora manda fazer que acaba facilitando a sua vida. Por exemplo, se eu vejo lá que o carro pelo menos uma vez por ano passou em concessionária, eu consigo ter mais ou menos uma noção que aquele carro fez as revisões básicas, né? Fez substituição dos fluidos indicados. Por quê? Porque usualmente essa revisão de concessionária é a mais cara. O carro sai de garantia e ele some das concessionárias e vai passar nas oficinas independentes. Quando ele passa para uma oficina independente que sabe o que está fazendo e tem um dono bom, show de bola. O problema é isso. Qual oficina passou e qual era o tipo de dono, entendeu? E isso restringe muito achar um bom Passat desse, certo? Um carro extremamente prático, espaçoso, bem construído. Adoro, mas infelizmente você começa a achar as variantes 2012 ali a partir dos 60 mil reais, é uma quantidade absurda de automóvel pelo que ele entrega por esse valor, mas você já sabe, né? Questão da troca de fluido da caixa de câmbio, pode contar aí bomba d'água, pode contar aí, se não trocou, vai trocar bobina, assim esse motor come bobina, e em alguns casos, obviamente, questão de carbonização e sede de válvulas, que no pior cenário, acaba sendo uma manutenção bem pesada, né? Quando especialmente deixada de lado, quando especialmente feita sem nenhum tipo de controle que estoura no seu colo. Lembrando que é um projeto europeu, um projeto bem construído, com peças muito sofisticadas. Existem canais aí no YouTube que estão alertando para isso, né? Não é como um motor Toyota 1.8 ou 2.0 aspiradinho, que roda até os 200 mil quilômetros, se teve mais ou menos dono não vai te assustar. Aqui tem potencial de assustar, certo? E aí a gente sai da linha Volkswagen e vai passear na linha Mercedes, né? Porque tem uma série de Mercedes que eu sempre defendi muito a carroceria W204 da Mercedes, mas nos últimos anos tem se tornado recorrente os problemas com a polia ali de comando do motor, especialmente nas versões CGI com motor 1.8. Mas existe uma versão que é a desejada, que é a queridinha, que é a C180 CGI, certo? Mas com motor 1.6. Existe um problema de eu comprar um CGI 1.8? Não. Você tem que ter em mente o seguinte, que é recomendável, qualquer momento a partir de 40, 50 mil quilômetros, você pode começar a ter esse problema com essas polias de comando do motor. É um serviço caro, com uma mão de obra chata. Se você for numa oficina que não sabe fazer, não sei o que, você vai gastar caro. Oficinas mais preparadas, com mais acesso, que conhecem eles, vão te cobrar na vizinhança de 10 a 12 mil reais. Que começa a salgar muito quando nós estamos falando de um carro na vizinhança dos 60 a 65 mil reais, certo? Tem jeito de resolver mais barato? Tem. A minha recomendação é a seguinte, compre a peça genuína Mercedes. A genuína não vai te dar KO no 1.8. Agora, a mão de obra, quem vai fazer, às vezes tem um mecânico mais especializado, que não tem todo esse instalamento, que não gourmetiza tanto, você talvez consiga cortar até pela metade o serviço no 1.8. Mas se você quer sossego mesmo, você tem a versão 1.6, que ela tem essencialmente os mesmos números de potência e torque, tá? Com uma vantagem, ela já vem equipada com o motor M274, aposentando o M271, que é o que tem o problema das polidas.
Esse M274 está em linha até hoje na C180, ou seja, você compra o carro da carroceria W204 com o motor da carroceria W205, certo? Você tem 156 cavalos, 25 kg de torque, uma caixa automática de 7 marchas e uma tração traseira. Esquece aproveitar a tração traseira porque esse carro ele é calibrado para refino, suavidade, nada de esportividade, apesar de ter uma boa caixa de direção e um chassi brilhante, certo? Próximo carro que eu falo, meu, cara, se eu ganhasse dinheiro para cada vez que vocês me pedem uma dessas, eu já seria um cara muito contente, que é o 325i da BMW. Mais especificamente, eu estou falando da geração E90, que surge ali em 2006 para 7, fica no mercado até 2011 para 12, tá? O pessoal adora e tem paixão realmente pela versão facelift a partir de 2009, que tem uma mínima atualização de motor, certo? O motor essencialmente é o mesmo 3.0 ou 2.996 cilindradas. Esse é o tamanho do motor original, né? Com 218 cavalos e no a partir do facelift ele passa a ter 2 kg a mais de torque, com 27,6 kg de torque. 2010, 11, todo mundo quer a facelift com iDrive, certo? Que são mosquinhas brancas. Existem unidades desse carro com câmbio manual do Brasil. Não me procurem pedindo isso, porque isso é mosca branca do olho azul. Isso é aquela coisa que aparece, você não consegue procurar e achar, tá? Mas é um carro brilhante em todos os sentidos. A BMW eu sempre vou falar, bater nessa tecla, a BMW sabe fazer motor 6 cilindros, sempre vai ser a prata da casa. Esse carro eu sempre falei muito bem dele, é um carro muito robusto, sem grandes problemas crônicos para serem endereçados. Só que o problema é o dono, o problema é o ex-dono. Ninguém tinha 325i como um carro bibelô de garagem, é o que eu sempre falo do conceito do carro que veio sendo utilizado, foi ficando caro para manter e foi passado para frente, certo? Mas um excepcional carro muito bem construído, pode contar que vai ter um vazamentinho em tampa de válvula, mas os problemas de alimentação de combustível das versões turbinadas já não existe aqui. Um carro muito sólido, muito robusto. E na mesma linha de argumentação, um carro que hoje infelizmente eu não consigo mais comprar com tranquilidade é o BMW 130i. Um carro que marcou época, que era extremamente caro quando ela chegou lá em 2006, né? Inicialmente apenas os carros oferecidos com o câmbio manual, a BMW acordou, começou a trazer a partir de 2007 o câmbio automático, 2008 vem o facelift, 2010 para 11 o iDrive fica aquele que não é mais o que faz a gavetinha no painel, mas seguimos o jogo. É essencialmente um motor também 3.0, 2.996 cilindradas, né? Com 265 cavalos, no caso do 130i, e 32 kg de torque. Né? Um câmbio Steptronic que é bem calibradinho, entendeu? É aquela história, por que todo mundo gosta da 325 e da 130i? O motor é bom, pau pra toda obra, câmbio é bom, pau pra toda obra. Né? O que começa a cansar? Você vai pegar nesses carros, assim, a praxe, muito retoque, carros que a 130i já tem uma pegada muito esportiva e uma suspensão muito dura. Então, já pega muito cansaço de suspensão, buchinha de bandeja, bieleta, é normal pegar amortecedor fudido na frente, tá? Módulo de ABS, de controle de estabilidade, também costuma ir para o espaço. O problema não é o carro, o problema é o perfil. E aqui a gente já cai num perfil que, assim, quem tem uma 130i bibelô é um outro mercado, já começou a pedir muito caro no carro, já não enxergo mais esse valor, mas o perigo está naquele pessoal que quer gastar 50, 60 pau para comprar uma 130i. Eu não consigo mais comprar esses carros nesse preço. Infelizmente, são carros que vêm com muita dor de cabeça embarcada para você gastar. Pense assim, se o carro é robusto e ainda assim está cansado, velho, para o cara ter cansado um carro robusto, com um conjunto mecânico bom, é porque possivelmente e infelizmente não dá mais para encarar, certo? E o outro carro que eu boto aqui nessa lista, que é um outro carro que eu achava brilhante, sempre recomendei para quem procurava um Audi barato, levando em conta que aqui você vai começar a enfrentar os mesmos dilemas da linha Volkswagen. Estou falando do Audi A3 Sportback de primeira geração, que chega em 2006, né, aqui no Brasil, com a motorização 2.0 turbo, inaugurando o câmbio de dupla embreagem de 6 marchas banhado a óleo, mas um carro que lamentavelmente eu nem recomendo os 2006 a 2008, eu já começo a sempre olhar para os 2009 para cima, que é o primeiro facelift do carro, né? 2010 para 11 tem outro faceliftzinho, o carro fica no mercado essencialmente até 2012 para 13. Problema, meus amigos, é que a primeira geração desse 2.0 aqui no Brasil são muitos anos nas costas. Então, assim, carbonização e sede de válvula é uma realidade, né?
Pode botar na conta bomba d'água, desgaste de bobinas e é óbvio a questão do desgaste do carro de maneira geral, do histórico de manutenção, né? Quando a gente passa e começa a olhar hoje um Sportback desse gênero aqui que eu estou falando para vocês a partir de 45 a 50 mil reais é muito difícil, né? Não sei que você vá comprar sabendo assim, vou pegar um carro bom de lata com mínimo mantido, já vou pegar e vou separar, vamos dizer, 10, 15 mil reais para investir no brinquedo porque eu estou comprando um carro que vai me trazer um prazer, uma satisfação e eu não estou muito aí com quanto que eu vou gastar com o carro, né? Todos os carros que eu falei aqui, entendeu? Se você realmente achar um carro desses bons, eu não vou falar para você não compre. Só compre tendo em mente o seguinte, esperando um pior cenário, esperando uma conta de revisão muito salgada, entendeu? Então, tipo assim, puta, um Passat, um A3 Sportback desse, já compraria pensando, pô, em algum momento eu vou trocar as 4 bobinas, vou trocar velas. Pode ser que pela idade, pelo estado, talvez eu vá ter uma conta de bico, são bicos de injeção direta de combustível, né? Fazer um trabalho de descarbonização em sede de válvulas. Vou trocar, vou ter uma despesa para fazer bomba d'água, e aí que falo, velho, junta isso tudo que eu acabei de falar para vocês, mas muitas vezes o carro precisa de um joguinho de pneu, ainda bem que é no máximo um aro 17, um joguinho de disco, um joguinho de pastilha, né? E rezar para o câmbio estar em ordem, entendeu? Você chega rapidinho numa conta de 15, 20, entenderam o que eu quero dizer? E muitas vezes você vem com orçamento de 50, assim, o que eu quero dizer, a mensagem final é o seguinte, poxa, Corna, eu te procurei lá no Cartier para comprar um carro desse perfil aqui, beleza, eu tenho 55, 60 mil reais e eu estou disposto a gastar, puta, uns 10, 15, entendeu? Puta, já começamos a conversar, eu entendi, se a gente chegar ou se você achar um carro desse em bom estado, é isso que você tem que ter em mente. Não dá para você comprar achando que não vai ter uma conta escondidinha lá por causa da idade, por causa do desgaste do carro, certo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like. Se conhecer no canal agora, inscreva-se, ativa a notificação no sininho. E bom, nessa tela final você pode ver os 2 últimos vídeos que eu fiz nessa linha editorial de conteúdo, certo? Muito obrigado e até a próxima.